E aí, gente, muito bem-vindo à primeira edição, né? Ou a segunda edição do Clube do Livro. A edição oficial do YouTube, do novo formato do Clube do Livro, do Conexão Gaijin. Onde, né, nesses vídeos aqui, a gente vai trazer uma vez por mês meio que uma resenha dos livros que a gente está lendo no Clube do Livro lá. Então, se você ainda não entrou no Discord ou quer participar, vai estar o link aqui embaixo para você entrar no Clube do Livro e ler com a gente, né? Porque ler faz muito bem. E o Matheus está aqui comigo hoje. A gente vai, como vocês viram no título, né? Matheus está falando do Magic Monstro, livro Robert Louis Stevenson, né? Livro do Robert Louis Stevenson, que foi o primeiro. A gente começou devagar, né? A gente começou, na verdade, na primeira edição com Hobbit, em dezembro. Em janeiro, a gente não, minto, foi em novembro, né, que a gente começou. Foi em novembro. Foi, a gente começou em novembro. Em dezembro a gente deu uma pausa para final do ano, Natal, essas coisas. E voltamos agora em janeiro com o Magical e o Monstro, né? E o nosso objetivo do Clube do Livro é realmente incentivar a leitura. Quem quer começar, né, de uma maneira até bem leve no começo agora. A gente não tá indo, né, de uma maneira indo num Dostoiévski, indo nesses nos grandes escritores, nas grandes obras. A gente tá no comecinho, então se você quer participar de algo assim, quer incentivar, quer começar a ler, vem com a gente, o Discord vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas eu queria falar do Matheus, né, porque que ele escolheu esse livro, porque ele queria ler, já que ele trouxe trouxe esse livro como opção pra gente. E também já falar o que você achou desse livro, né? Que na verdade é um conto, né? Até você pode começar. Então, por que eu trouxe ele? Cara, pode parecer um motivo meio bobo, assim, não tem nenhuma grande inspiração literária. Foi por causa do Angry Video Game Nerd, do AVGN. Robert Louis Stevenson, you ruined my life! Porque assim, tem um vídeo dele, ele fez 2 vídeos sobre o Magic e o Monstro de Famicom, né? O jogo Magic e o Monstro de Nintendinho. E aí ele fez um primeiro vídeo só meio que escarnecendo o jogo completamente. Aí no segundo vídeo ele continua escarnecendo o jogo, mas ele traz uma reflexão ali mais séria, mais profunda, que no vídeo mesmo, para fins cômicos, ele acaba descartando aquela review que ele faz, né? Só que aquilo ali me mexeu comigo profundamente. Eu falei, cara, para pensar. Ele falou aqui, ele usou para fins cômicos e tudo mais, mas o Magic e o Monstro, ele tem um grande impacto na nossa cultura, sabe? Tem aquele episódio, por exemplo, do Piu Piu e do Frajola, que o Piu Piu fica tomando uma poção toda vez e ele vira o Piu Piu maluco. Ficou conhecido como Piu Piu maluco aqui no Brasil, né? Cara, aquilo ali é uma referência ao Magic e o Monstro. I better hide, or that bad old putty cat gonna get me. You bad old putty cat. O próprio Hulk, né? Que é um dos personagens, acho que mais famosos, mais conhecidos aí dos quadrinhos hoje em dia, dos filmes de herói, ele é baseado em um Magic e um Monstro, né? De onde foi que veio isso? Pegue! Então, assim, é uma história base, um conto muito simples que influencia muitas outras coisas desde sempre na nossa cultura, na cultura pop,
E às vezes a gente deixa passar essas referências sem percebê-las, né? E aí eu pensei nisso, eu falei, cara, eu acho que é interessante a gente entender de onde é que vem muita coisa que a gente assiste e curte hoje em dia. Por isso, o Magic e o Monstro. Muito legal. E o que você achou do livro em si, do conto em si? Assim, eu gosto muito do Magic e o Monstro, mas eu acho que, já fazendo uma crítica, ele é mal dividido. A história dele é mal dividida. Porque você tem capítulos que às vezes são muito extensos e capítulos que são muito curtos, né? O que eu acho que acaba prejudicando, de certa forma, a dinâmica da leitura. Mas, passado esse problema, ele é um conto bastante tenso, né? Tem muito suspense, tem uma carga dramática forte. Assim, pode não estar acontecendo nada tão pesado assim em cena, mas só daquele mistério ali que ronda a vida daquelas pessoas que talvez levem vidas tediosas ali, não tenham muito o que fazer, descobrir quem é aquela pessoa nova que tá ali interagindo com eles, por que ele é daquele jeito tão sisudo, tão carrancudo, que mistérios trazem essa relação do médico com do Dr. Jekyll com o Mr. Hyde, e todo esse burburinho que rola é muito legal, né? Contribui muito pro suspense do livro. Eu lembro bem daquela cena, que eu acho que foi a que mais me marcou, que é quando, depois que o Dr. Jekyll falou, não quero mais saber do Hyde, pode se despreocupar, fala pro advogado dele, pode ficar tranquilo que agora tá tudo certo, esse cara foi expurgado da minha vida. Só que eles começam, não, calma aí, essa carta escrita pelo Hyde tá com a letra muito parecida com a do Dr. Jekyll, só que tá com a letra deitada ao invés da letra em pé, igual a do Dr. Jekyll é. Aí os caras começam a pegar uns pormenorezinhos, né, em toda essa trama e calma aí, tem alguma coisa que ainda continua errada por aqui. E aí a história vai se desenvolvendo. Exatamente. Assim, eu achei bem interessante que você falou isso da divisão, né? Até porque o último capítulo, eu acho que é um mal da mídia moderna, né? Porque o último capítulo, que na verdade é só a carta de confissão sobre todo... E já aqui dando um spoiler também, né? Que é meio que uma carta de confissão de um dos personagens. Ele termina tão abruptamente, na minha opinião, pelo menos numa perspectiva de alguém que lê coisas mais modernas, né? Ou consome mídias mais modernas, que eu não achei que aquele seria o final do livro. O jeito que ele foi meio abrupto, na minha opinião. Pra mim teria alguma reviravolta, que hoje em dia é normal, né? Dentro das mídias aí mais modernas, sempre tem uma reviravolta e tal. Eu falei, já acabou. E aí o livro meio que continua num outro conto, que o nome do conto é Olala. Sim. E o conto também é de vampiro. E aconteceu a mesma coisa, eu tava lendo esse Olala, me amarrei também. Mas no final, quando acabou, ele me deu a sensação de caramba, já acabou, né? Não existia muito, pelo menos eu não sei, né? Pra ele, pro Robert Louis Stevenson, é cliffhanger, né? Aquela parada. Quer dizer, não existia muito a reviravolta. Ele tinha um cliffhanger, na verdade. O final dele é aquilo, acabou e bum, foi. Entendeu? Sim. Não tinha aquela reviravolta toda nas histórias. Elas se desenvolviam, e nos contos, né, no caso, eles se desenvolviam e acabavam, bum, ali. Mesmo que abruptamente. Esse é o final da história. Eu acho que se você leu Olala, não sei se você chegou a ler, ou se quem estiver vendo quiser ler, ele termina até de uma maneira muito interessante, né? Ela traça um paralelo ali, uma das personagens principais traça um paralelo ali com as dores de Jesus Cristo ali para um final do personagem, e ele meio que termina daquele jeito, você entende como ele terminou. Mas é interessante a gente ver histórias que simplesmente se são contadas e acabam ali. Não tem uma reviravolta na história. Sabe o que é engraçado nisso que você tá falando? É que se você inadvertidamente ler com muita sede, né, ir com muita sede ao pote, você acaba o Magic e o Monstro e começa a olhar lá achando que são a mesma coisa. Achando que é a mesma coisa, exatamente. Achando que essa é uma continuação da história. Aí você, assim, você depois percebe que você lê umas, 2, 3 páginas e fala, calma aí, isso aqui não tem mais nada a ver com o que eu tava lendo. Quando eu comecei a ler, eu pensei que fosse um capítulo diferente, né? Eu falei, esse aqui é um capítulo diferente. Sim.
Dá essa impressão, né? Ué, não, porque começa falando de um certo médico. O Lalo começa falando de certo médico. E a gente tá pensando que tá falando ainda do médico antigo e tal, mas realmente já era o final do conto. Então quem não leu ainda tem que ler. Então, e uma das coisas que eu achei muito interessante também é o filme, infelizmente, né, como você falou, ele teve, embora ele tenha uma presença na cultura pop, não é, de maneira geral, influenciando outras obras, ele mesmo não teve tantas adaptações famosas, né? Embora tenha mais de 10 adaptações. Caraca, parece que a cada 10 anos eles lançavam uma adaptação, né? Mas nenhuma delas realmente teve impacto na indústria cinematográfica. Não. Ou que fosse considerável para poder, né, ser relevante dentro de outras mídias, a não ser realmente o livro, que influenciou outras obras. Né? Isso fica marcado na história. Cara, eu só queria falar uma coisa sobre o conto. Você disse que ele termina de forma muito abrupta, né? Eu tenho um problema com aquele final. Eu acho ele extremamente didático. Eu não sei se você acha também. Assim, quem não leu e quiser ler, agora eu vou dar um puta spoiler, tá? Então não assista essa parte. Eu acho que aquela carta do doutor explicando tudo, por que ele era daquele jeito, por que ele fez aquilo, né? Eu achei desnecessário, sinceramente. Eu acho que teria, se eles quisessem se o Robert Louis Stevenson quisesse ter terminado o conto de uma maneira mais impactante, eu acho que era só aquele final ali, sabe? De, é isso aqui, pá, todo o mistério é revelado. Aí acabou. A carta podia, pra mim, né, não existir, porque ela acaba explicando muita coisa que eu gostaria de ter entendido pensando no conto e pensando nas ações dele, em tudo que aconteceu, ao invés de ouvir, né, ou de ler, no caso, né, a carta do doutor explicando por que ele agiu daquela maneira. Então isso me incomoda um pouquinho. Sim. O artefato eu acho que muito barato que ele usou pra confessar e terminar, né? Ele Sim, realmente, eu achei. Embora a história seja legal, realmente ele Meu irmão deu uma escorregada nessa. Ele foi pelo caminho mais fácil na hora de contar a história, né? Ele não desenvolveu de uma outra metáfora, outra linguagem. Ele foi direto ali, né? Ele deu o final pro personagem, deu o final pra história e o personagem, né, já acabou ali com a carta. Mas é uma história ainda assim que te leva a se interessar, né, pelo desfecho, né? Sim, muito boa. Alguma coisa tem ali, com certeza. Sim, com certeza. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo, né, nosso sobre o Clube do Livro, tá? Essa primeira edição. Espero que vocês tenham gostado. E já nessa edição de fevereiro, onde vai ser uma edição pequena também, né? Até mais ou menos o começo de março aí, a gente vai estar lendo um livro em português, então em português do Brasil, escrito por um brasileiro mesmo, né? Então, pra ficar melhor explicadinho, né? Pra ficar melhor explicadinho. Então entra aí no Discord se você gostou. Segue a gente lá, aqui nas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube. E se quiser participar, entra no Discord, canal Literatura, e coloca o seu nome lá, eu quero participar do Clube do Livro. Que a gente vai estar trazendo muitos livros interessantes e você tem que começar a ler se você ainda não começou nesse 2023. A chance de você ler aí pelo menos até lá, uns 10 livros pelo menos, vai, até dezembro, 10 livros aí você vai ter lido, bons livros, logicamente, tá? Então, Matheus, muito obrigado pela companhia, como sempre. Claro. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.